Entrevista com Dávila. Você sabia que toda vez que você fornece seus dados, quando estão requisitados numa loja, ou no uso do aplicativo, ou numa repartição pública, você está doando dinheiro? Pois é, dados não são apenas informação. Eles são a commodity mais valiosa do mundo, de hoje. As empresas mais valiosas do mundo são as companhias de tecnologia que transformaram dados em informação e em dinheiro por meio de venda de produtos, publicidade, serviços. Essas empresas ganham dinheiro com os seus dados, que você fornece de graça. Mas um empreendedor brasileiro no Vale do Silício criou uma empresa para ajudar as pessoas a monetizar seus dados pessoais. A Drumwave acabou de lançar uma carteira digital. A ideia é reunir os nossos dados numa conta que você vai ajudar a monetizar o uso dos nossos dados. Isso não é mais ficção científica. A Drumwave acabou de lançar a carteira digital no Brasil e é possível ser remunerado pelos dados que hoje fornecemos gratuitamente. O fundador da Drumwave e criador deste projeto inovador é André Veloso, que trocou o Brasil pelo Vale do Silício e resolveu comprar uma briga gigantesca com as Big Techs. André Veloso é o nosso convidado de hoje numa entrevista com o Dávila. André, muito bem-vindo à entrevista com o Dávila. Tudo bem, Felipe? Obrigado. Prazer estar aqui com você. Que briga que você comprou, hein? Eu acho que não é uma briga, porque a gente tem essa ideia de que Big Tech, ela consome todo o nosso dado, mas na verdade você também produz muito mais dado em diversas outras coisas. Por exemplo, o seu exame de sangue, né? Não está na Big Tech, está no laboratório onde você faz exame de sangue. Os produtos que você compra todo dia, quando você vai almoçar, quando você vai no supermercado, todo esse dado representa um volume ainda muito maior que sequer a gente está tocando. Mas, claro, as companhias de tecnologia, elas saíram na frente nisso, né? E eu acho que agora o resto do mundo vai poder acompanhar e cobrir esse espaço que foi deixado para trás. André, por que nós não temos esse sentimento de que dado pode ser monetizado? É porque quando as Big Techs começaram, tudo é oferecido de maneira gratuita, então, portanto, a gente também entende que dar dados de forma gratuita é uma coisa instintiva. Por que a gente não criou uma cultura desde o início de que dado tem valor? Essa pergunta é ótima, Felipe, porque eu acho que a condição que a gente está analisando é ainda um pouquinho pior do que essa, porque a gente não está dando dado de graça. Na verdade, a gente está pagando para processar dados. É um pouco pior do que isso. Deixa eu tentar te mostrar. Eu repito sempre, mas é super importante. Todo mundo tem um telefone, né? O mundo inteiro tem 8 bilhões de pessoas no mundo, 7,2 bilhões de telefones. Quem que paga a energia que vai aqui? Quem que paga a conta da operadora? Quem que comprou o chip, né, que processa dado cada vez que a gente manda uma mensagem, faz um pagamento, assiste um vídeo? A gente está pagando para processar 50% do dado do planeta. E a gente acredita que se você está pagando para processar, poxa, você tem pelo menos direito a 50% do valor que esse dado pode vir a criar, né? Os conceitos são um pouco mais profundos. A gente está com problemas no mundo que são muito profundos, né? Assim, as soluções são um pouco mais... E como que a Drumwave veio com a ideia da carteira digital, que é uma coisa muito interessante, abrir como se fosse abrir uma conta num banco para gerenciar, ao invés das suas ações, os seus dados? Pensa assim, o seu dinheiro está no banco, né? Qualquer um de nós tem toda a liberdade para depositar o dinheiro, sacar o dinheiro, enviar dinheiro para os amigos, usar o dinheiro para se ajudar, para ajudar a família, né? Até para ajudar o mundo, né? Ajudar causas. Você tem autonomia sobre o seu dinheiro. O seu dado está na cloud. Outras pessoas gerenciam o seu dado. Outras pessoas até se beneficiam do seu dado. Outras pessoas até podem usar seu dado contra você, né? Então, quando a gente olha para essa estrutura, é importante que os cidadãos consigam ter hoje autonomia sobre o valor dos seus dados. E é nisso que a gente está trabalhando. E como fazer essa mudança de cultura para as pessoas entenderem a importância disso, da mesma forma que é importante você escolher bem um banco
onde você vai depositar não só o seu dinheiro, mas a confiança na gestão daquele recurso. Como fazer a mesma coisa com uma empresa de tecnologia sobre uma coisa de dados que nós não temos muita noção do valor desses dados? Pois é, imagina que só pensando no exemplo que eu te dei, quem paga a eletricidade, quem paga a operadora, isso para um americano dá $1.500 por ano que um americano paga só para processar dado. Se você tem direito a pelo menos 50% desse valor, você começa com a metade desse valor. Para os futuros casos de uso, quer dizer, quando esses dados forem ser utilizados em outros casos de uso, além do objeto do contrato que você já tem com a mídia social, que você já tem com a operadora ou com qualquer outro prestador de serviço, qualquer outro produto ou serviço que você consome, né, você vai então ter esse direito. Mas a estrutura que a gente precisou criar para isso acontecer levou tempo, né? Foram 8 anos trabalhando, a gente tem mais de 40 patentes no mundo inteiro. O que a gente criou foi a D-Wallet, que é a carteira de dados, né? Que administra, te dá o poder de enviar, receber, aceitar e rejeitar ofertas, né? E em cima dessa carteira a gente criou uma coisa que chama poupança de dados, que é um plano de poupança de dados. Imagina quando surgiu o telefone smartphone, né? O telefone que a gente tem hoje, as operadoras distribuíram os telefones com um plano de dados atrelado ao telefone. Quanto você podia usar de dados. Isso. Agora imagina que você vai ter a sua D-Wallet, sua carteira de dados, e em cima dela você vai ter um plano de poupança de dados, que funciona como poupança, mais de dados, onde você vai poder contribuir os dados que você gera todo dia, né? E esse plano de poupança vai gerenciar a alocação do valor desse dado nos casos de uso. E os casos de uso são todos que acontecem hoje, só para começar. Mas eles vão se expandir muito, porque quando você tem dados na ponta do seu dedo, a capacidade de combinar um dado com o outro gera novo valor, né? E gerar valor hoje, no cenário do mundo, hoje, no mercado que está completamente saturado, né, é fundamental para a gente poder pensar num futuro que não é tão distópico, né? Agora, André, vamos dizer, uma pessoa que está nos ouvindo agora, ele fala, puxa, eu gostei dessa ideia de criar uma carteira de dados. O que ele tem que fazer? Como é que é o processo? Tem que abrir uma conta pessoa física com a gente, pega o link. Vai no link, Drumwave, abre uma conta. Abre a conta pessoa física, né? Abrindo a conta pessoa física, você vai poder fazer uma coisa que chama requisitar os seus dados para as companhias que você tem relações com. Você tem relação com o banco, você tem relação com a operadora, você tem relação com a empresa de tecnologia, você tem relação com fabricantes de comida, você tem relações com diversos tipos de entidades. Quando você manda essa requisição de dados que está dentro da legislação da LGPD, a gente está simplesmente aparelhando a lei te permite requisitar o seu dado, as companhias precisam atender essa requisição, né? E você ganha autonomia. Só não existia a ferramenta para fazer isso. E você que vai requisitar, eu como cliente autorizo a Drumwave? Não, você mesmo faz. Eu mesmo faço. Você está fazendo a requisição. Na abertura da conta eu faço isso. É como se fosse pedir um depósito. Sabe quando você pede um depósito para uma pessoa? Faz um wire para mim. Né? É a mesma coisa. Você está mandando para uma companhia falando, olha, nós temos uma relação, eu consumo de você há 10 anos, 20 anos, 5 anos, 2 anos, né? E eu gostaria de te convidar a certificar esse dado e fazer um depósito desse dado na minha conta de dados. Igual ao banco. Quer dizer, se eu chegar para o meu cartão de crédito e falar, eu quero que você agora deposite os meus dados da utilização do cartão de crédito na Drumwave, na sua conta. É você pela legislação brasileira, eles têm de ceder esses dados. Mais de 162 países no mundo inteiro já implementaram legislação para proteção de dados e isso é uma tendência, né? Quando a gente pensa em todas as questões de privacidade de dados, você pensa essas multas gigantescas que a gente viu, né? De bilhões de dólares. Conhecer alguém que ganhou dinheiro com... É o seu dado que vazou, é o seu dado que foi mal usado e você, mesmo nessas multas você não recebeu nada de volta. Consegue perceber isso? Agora, essa história de não saber dar valor aos dados, o Brasil
tem abusos absurdos. Por exemplo, qualquer prédio que entra, você tem que dar o seu CPF ou coisas assim. Ou a sua biometria. Biometria, o que é uma coisa impensável nos Estados Unidos, por exemplo. Você chegar num prédio e pedir o seu Social Security ou fazer biometria, o CPF, o que seja lá. Essa administração de dados pode ajudar também nessa relação exagerada que demandam de dados? Eu acredito que sim. Acredito que o que vai acontecer quando você muda o modelo de negócio, quando você muda o paradigma do stack de tecnologia de monetizar aplicações para monetizar dados, você vai criar uma revolução que foi muito parecida com a da mobilidade. Lembra quando surgiram milhares de aplicativos para pegar táxi, para entrar em festa, para tudo. Você tinha um aplicativo para cada coisa. Né? A mesma coisa vai acontecer com dados. Então, a capacidade de combinar esses dados vai criar casos de uso extremamente valiosos e extremamente práticos também, né? Como esse que você está citando. Né? A tua identidade pode estar ligada à sua carteira, porque é isso que você carrega na sua carteira. Né? Mas falando de identidade, acho que tem um tema super importante que é a questão da soberania de dados, né? Que o Brasil está discutindo isso dentro de AI e todas essas teses que a gente tem agora e os projetos de lei que a gente tem hoje rodando no Congresso. E quando você pensa soberania, né, a gente tem sempre pensado que soberania é uma questão da máquina, né, onde está o servidor, onde o dado tem que ficar no país. Verdade, tem que ficar no país. Mas imagina que quando você tiver autonomia sobre o seu dado, a soberania está no cidadão. O cidadão passa a ser soberano. E isso muda também, facilita muito a regra do jogo, né? E isso você acha que já está avançando tanto no Brasil como nos Estados Unidos, esse tipo de empoderamento do cidadão como dono, proprietário dos seus dados por fim de monetização? Eu acho que vai acontecer no mundo inteiro. Isso é uma tendência super atual, né? É o caminho natural do que está acontecendo no mundo e da evolução das coisas, né? Inclusive tem um senador americano que chama Josh Becker. Ele é o senador que atende a região do Silicon Valley, né? É o senador da Califórnia, né? E ele aprovou uma lei que em inglês é right to delete, é o direito de deletar dos brokers de dados. Isso quer dizer o seguinte: no dia 1º de janeiro deste ano que entra, cidadãos da Califórnia têm o direito de falar para os brokers de dados que adquiriram esses dados de forma desconhecida, né, deletarem o seu dado do sistema. Sabe esses telefonemas que você recebe, esses SMS? Não, o Brasil é um absurdo. O que nós recebemos de ligação indevida, né, de telemarketing oferecendo coisas e tal, é um negócio que só existe aqui. Nenhum telefone que você pegar o seu em qualquer outro lugar do mundo, você recebe a quantidade de ligação que você recebe. Não, mas isso acontece não só aqui, também não é privilégio nosso. Se você vai para a Europa, vai para qualquer outro lugar, você vai ver que vai acontecer no seu telefone também. Você começa a receber mensagens que você fala, onde eu estou recebendo essa mensagem aqui, né? Agora, o André, esta poupança de dados que você falou que é muito interessante, por exemplo, uma criança nascendo, ela vai começar a fabricar ou ter dados desde o momento que ela nasce, tá certo? Ela vai ao pediatra, qualquer coisa. Então você pode fazer uma poupança desses dados para futura monetização dessa criança, ou seja, isso pode ser mais uma fonte de receita. Quando essa criança se tornar, por exemplo, estudante universitário, ela vai ter dinheiro para, por exemplo, financiar a parte da faculdade dela? Puxa, esse é um tema quentíssimo, né? Se a gente falar sobre, especialmente com as questões digitais a infância e as crianças hoje, é um tema que pode disparar discussões profundas. Mas olha como ele fica mais simples desse jeito. Eu acho que seu pai e sua mãe abriram uma poupança para você quando você era criança. A gente não lembra disso mais, né? O Brasil tem mais gente gastando dinheiro em bet, tem bastante gente gastando dinheiro investindo em cripto e quase não tem ninguém investindo na bolsa, fazendo poupança zero. Não tem ninguém fazendo poupança, né? Quando você pensa nessa poupança de dados,
a gente tem que lembrar um pouco de como as coisas eram no passado, né? A economia que a gente está acostumado a viver, que a gente cresceu dentro, ela foi montada em cima da poupança das pessoas. Sim. As pessoas poupavam dinheiro e isso criou a economia que a gente tem hoje. Se a gente está indo para uma economia de dados, eu acho que a coisa mais lógica, racional, é que nós vamos ter que ter uma poupança de dados, né? E aí você olha para esse exemplo da criança que eu acho sinceramente o mais bonito de todos, né? Porque quando uma criança nasce e os pais abrem uma poupança de dados para essa criança, né? Ela nasce já dona dos seus dados. E ela vai poder usar esses dados quando ela crescer. Às vezes a gente polemiza isso e leva isso para um campo que não é produtivo, né? Quando um pai abre uma poupança de dinheiro para o filho, ele não está querendo explorar o filho, né? Ele está querendo fazer uma reserva para que o filho, no futuro, possa se beneficiar, pagar sua faculdade, comprar um carro, fazer uma viagem, né? E como a gente virou muito individualista, né, nesses últimos anos, né? Você vê a história das bets, né? Acho que a gente é anti-bet. Poupança é o contrário da bet, né? A gente virou muito individualista, a gente esqueceu que poupança é uma coisa coletiva. É uma coisa onde o seu tio colocava dinheiro, sua avó colocava um dinheirinho na sua poupança, e isso era uma família cuidando de uma criança para o futuro dela, né? E a poupança de dados traz isso de volta, né? Agora, André, como é que surgiu essa ideia? Quando você pensou essa ideia 8 anos atrás, que ainda estávamos no início disso, como é que isso poderia se transformar num produto? Primeiro como é que uma ideia se torna um produto e depois como esse produto ganha a confiança de empresas, porque também se você faz o produto e não tem a confiança das empresas, você não tem mercado. Como é que foi? Conta um pouco essa história sua na Joan Moive. Essa pergunta me lembrou uma coisa que eu nunca tinha pensado, fazia muito tempo que eu não pensava, né? Quando eu mudei para os Estados Unidos, o que a gente fez foi trabalhar em projetos de dados extremamente sensíveis, né? Então a gente trabalhou com governos, com operadoras, com bancos, com biotecnologia, com high-tech, né? Alta tecnologia, e o que a gente viu foi que companhias gigantescas confiavam na gente para depositar os dados nos nossos servidores para que a gente pudesse analisar esses dados e prover uma solução ou um resultado dessa análise, né? Quando eu percebi isso, eu falei, puxa vida, como uma companhia desse tamanho confia na gente para fazer isso, né? E aí eu percebi uma outra coisa, que em todos esses projetos, quando você desenvolve a capacidade de só repetir uma pergunta, posso ver aquele outro dataset, né, aquele outro conjunto de dados? E se você repetir poder repetir várias vezes essa pergunta, o resultado é que não importa em onde você comece, você vai terminar numa pessoa. Repetiu essa pergunta, você vai acabar, o André comprando shampoo na farmácia, ou o Felipe correndo no parque. Não tem saída. Acaba no indivíduo. Acaba numa pessoa. E aí foi aí que a gente viu, puxa, se a gente inverter esse processo e empoderar a pessoa a ter propriedade do seu próprio dado, a gente não vai precisar expor, porque cada vez que você faz essa pergunta, você expõe dados. Você tira dados de um lugar, passa para o outro, né? E foi isso que a gente montou. Espetacular, é uma jornada, né? Essa história de empoderamento do indivíduo dos dados. Agora, como é que governos enxergaram essa sua história? Porque parece que o governo está perdendo o controle dos dados, que o dado está indo para a mão de bilhões de pessoas que utilizam as nossas ferramentas digitais. Como é que governos encararam essa inovação de empoderamento de dados e perda de poder do Estado? Foi o contrário. Foi impressionante. Porque hoje, nos últimos 7 meses, mais de 9 países procuraram a gente para implementar o mesmo modelo que a gente está implementando no Brasil. Foi incrível, a gente não esperava que essa camada de governo fosse tão sensibilizada por essa história. Mas se você olhar o que aconteceu no mundo inteiro, entre Ásia, Europa, Estados Unidos e a gente aqui no Brasil, todos esses modelos agora estão se reajustando.
A gente, nos próximos 5 anos, vai ver uma mudança tão profunda no que os governos chamam de infraestrutura pública de dados. Né? Todos os governos têm que se adaptar a isso, porque a forma com que o governo se relaciona com dados e se relaciona com o cidadão e também está mudando. Imagina assim, na sua relação com o governo, você é um cidadão. E como cidadão, o governo te provê 2 coisas. As 2 primeiras, a sua identidade, que a gente falou aqui na porta, né? E a proteção social. Né? E para isso você paga imposto. E você não consegue viver sem uma relação com o governo. A sua identidade, você é um brasileiro, você tem um documento brasileiro, você tem um passaporte brasileiro, uma identidade brasileira. Né? E você também não consegue viver sem uma relação com o sistema financeiro. E na sua relação com o sistema financeiro, você é um cliente, né? E você paga juro. Então imagina, hoje você paga imposto e juro, você é um cidadão e um cliente em tudo que você faz. Mas nos últimos 40 anos, o que aconteceu foi que a gente também não consegue viver sem uma relação com a indústria de tecnologia. E nessa indústria de tecnologia, a gente é um usuário e a gente paga licenças. Então a gente é um cidadão, um cliente e um usuário, e a gente paga imposto, a gente paga juro e a gente paga licença ao mesmo tempo. Juro sobre juro não é uma coisa legal. Dupla tributação também não é uma coisa legal. A gente está mais do que pagando dupla licença para poder usar as coisas que a gente faz. Muita licença. Agora, André, como a inteligência artificial vai modificar esse mercado que você está acabando de desbravar? AI, eu acredito que AI pode sim mudar o mundo. Né? Pode ajudar a gente a criar um mundo melhor. Mas é o valor do nosso dado, do dado que a gente produz todo dia, que vai criar uma AI melhor e aí fazer um mundo melhor. Então, quando a gente pensa em propriedade de dado, em você ter autonomia sobre o seu dado, e você vê o mundo agora regulando, tentando entender como vai lidar com a AI, como vai regular os outcomes, né, as consequências da aplicação de AI em casos de uso tão diversos quanto saúde, transporte, nutrição, segurança. Né? Eu acredito que regulando a entrada do dado, você acaba automaticamente regulando todas as saídas. Então, a propriedade de dado resolve exatamente esse ponto. Regula a entrada, regulou toda a saída. Ou seja, o que você está dizendo é que esta curadoria de dados, esse broker de dados, evita um mau uso maior de dados para deturpar o que deveria ser uma AI saudável para uma AI não saudável. Exato. Quando você é dono do seu dado, né, a origem do dado já está toda resolvida. Né? O dado é conhecido, tem provenância, como fala? Provenance. Né? Origem. A origem é conhecida, né? O contrato também já está definido, a regra do negócio está definida. Né? E aí você não vai ter casos como você tem AI usando imagens de artistas, a voz dos artistas, a apropriação indevida daquilo que é seu. Né? Não, nesse caso não poderia. Se todo mundo tivesse uma conta de dados, o wallet de dados, a sua carteira de dados, isso não aconteceria porque, evidentemente, você não daria autorização para que aquilo fosse usado. Exatamente. A tua poupança de dados funciona exatamente assim. Você vai conseguir definir como você quer usar, quando você quer usar e em que tipo de caso de uso você se sente confortável de fornecer seus dados, licenciar. A gente não está comprando e vendendo dado, a gente não compra e vende dado, e você também não vai vender seu dado, você nunca vai perder o seu dado. Porque você vender, você perdeu, né? Você vendeu para outro. Não, o seu dado vai ficar dentro da poupança, gerenciado pelas regras da poupança. Então você contribui dado para a poupança e a poupança aloca o valor do seu dado por tempo limitado nos casos de uso que você escolheu. Bom, você acabou de lançar a carteira de dados. Você escolheu o Brasil e os Estados Unidos como 2 países para começar esse novo... Brasil porque é o maior
em adoção de tecnologia no mundo, o segundo colocado em tudo, né? Então, naturalmente, e porque eu sou brasileiro, né? Sim. Eu acho que é uma coisa que o Brasil permite que o Brasil se posicione no jogo de uma forma completamente diferente. E nos Estados Unidos também, foram 2 lugares. A gente lançou o primeiro nos Estados Unidos em julho, né? E lançamos agora em outubro aqui. Testamos lá, afinamos o produto e aqui a gente lançou com um tamanho bem maior do que a gente lançou nos Estados Unidos. E como é que está sendo a receptividade nesse início de uma coisa tão nova? É uma experiência fantástica, porque a gente colocou alguma coisa no mundo que não existia, né? Sim. A gente colocou uma coisa nova no mundo. E as pessoas, especialmente Gen Z, né? Os que eu assisti fazendo e os que mandaram e-mails e falaram com a gente, as pessoas falam assim, mas como ninguém nunca pensou uma coisa dessa? Mas isso é óbvio. Esse é o feedback que a gente está tendo. Ninguém nunca pensou isso, como ninguém nunca pensou isso? Né? E, André, mas uma coisa importante nesse mundo de tecnologia, você faz uma coisa dessa que tem grande êxito, evidentemente você vai ser alvo para ser comprado por alguém. E aí uma coisa é confiar na Drumwave, mas eu não sei se a Drumwave debaixo, sei lá, de que grande organização vai ter esse mesmo cuidado ou não. Como é que nós podemos ter confiança de que esse broker que nós elegemos, por um tempo, uma relação de longuíssimo prazo, a gente está falando que provavelmente seria uma relação de vida, se amanhã começa a ter muito fusão e aquisição nesse mundo maluco que a gente vive hoje, de um come o outro, um incorpora o outro? Pois confiança é o que a gente está vivendo. A gente está vivendo uma crise de confiança no mundo. Total. E esse é um dos maiores desafios que a gente tem. A gente montou uma estrutura de governança muito interessante, né? Acho que você sabe, a gente tem alguns banqueiros centrais nos ajudando, né? A gente tem pessoas importantes de tecnologia que viveram transformações em tecnologia, que implementaram transformações desse tamanho em tecnologia. E a gente criou uma estrutura onde você tem um regulador privado, né? Onde o valor do dado e os standards que a gente usa, os padrões e as regras de negócio, estão nesse regulador. E todo o ecossistema é submetido ao regulador. Então é quase impossível você fazer uma aquisição desse tipo. Você pode adquirir pedaços, né? Mas a regulamentação disso ela é bem firme. Agora, essa é uma outra pergunta que eu acho que é muito interessante para a nossa audiência. Assim, sempre há uma certa suspeita e rivalidade entre governo e empresa de tecnologia. Aliás, toda atuação de governo hoje é regular, controlar, evitar que haja mais monopólios de empresas de tecnologia. Como é que está sendo a relação da Drumwave com governos nesta relação que deveria ser também de confiança mútua para fazer uma regulação importante de empoderamento do cidadão e não uma de controle sobre o cidadão? Sim, aí você me lembra 2 coisas interessantes. A primeira coisa é que o que a gente está vendo hoje no mundo, né, é que as fronteiras políticas, que são super simples, né, é o país, né, é o mapa do país, a fronteira política, elas são muito claras, né? Você sabe, quando você passa a fronteira, né, tem uma alfândega ali, é simples. Você conhece a fronteira política. A fronteira financeira, as fronteiras financeiras já não são tão claras, né? Elas são um pouquinho mais flexíveis. E quando você pensa nas fronteiras digitais, a fronteira digital é selvagem, né? Ela é completamente cinza, você é um oceano, né? Essas 3 fronteiras, elas estão agora colapsando no mundo inteiro. Então a fronteira digital, o que você descreve é a fronteira digital colapsando através de governo na fronteira política. É a questão da soberania. Soberania é extremamente importante. Se dado realmente é um asset e a gente está indo para uma economia de dados, os países têm que se posicionar, os governos têm que se posicionar. Mas como a gente tem visto isso sempre sobre uma lente do passado, a gente vai pensar, puxa, controle, né? China, né? Ou agora até o próprio Estados Unidos, né? Muito mais virado para controle, né?
mas isso eu acho que vai evoluir para uma forma mais inteligente e mais elegante de lidar com esses temas. Mas isso vai demandar uma mudança cultural gigantesca na cabeça de governantes, porque os governantes parece que também têm um chip antigo na cabeça. Né? A gente tem um gap de gerações no mundo inteiro. Exatamente. É um gap de geração. E se você olhar, você viu o que aconteceu em Katmandu, em Lima, né? É a primeira vez na história do mundo que a geração jovem, que chamam de Gen Z hoje, né? Eles não acreditam que o futuro vai ser pior do que o presente. Então, a gente está precisando de uma opção, né? E a gente está tentando trazer essa escolha. Existe uma opção. Se você for dono do seu dado, as coisas conseguem mudar. Você tem uma outra opção. Ou então a gente está caminhando para essa distopia desenfreadamente. Né? E esse povo que está vendo que essa geração mais nova que não consegue ver um futuro onde haja esperança, né? Tende a ficar muito imediatista, né? Não há dúvida. Agora, se dado empodera o cidadão e o cidadão muda de país, ele carrega com ele a poupança de dados? Putz, perfeito também. Olha que coisa interessantíssima. Nessa história da soberania, o exemplo que eu mais gosto de trazer para a mesa é: puxa vida, você é um cidadão brasileiro em outro país, tomando um café em outro país. A quem pertence esse dado? Exatamente. Pertence a você e ao café. Porque a única coisa que gera dados são pessoas. São relacionamentos. São relacionamentos. Né? Relacionamentos geram dados. E aí, se o cidadão é soberano, mesmo quando ele não está no país, mesmo quando ele está usando um website que é de outro país, ele continua soberano. Mesmo que o dado dele não esteja no país. Né? Então, o que você está dizendo é que a geração de dados, por exigir uma relação ou entre pessoas, ou entre uma pessoa e uma instituição, uma organização... Ou entre organizações. Ou entre duas organizações, ele, na verdade, tem dois donos. Tem o usuário e tem aquele que prestou o serviço ou que vendeu o produto. Pois é. E aí você está tocando no core da questão. Né? Nos últimos 40 anos, quando a gente implementa a tecnologia, as companhias pagaram por eficiência. Para fazer as coisas bem. Funcionou. A gente teve um mundo muito mais eficiente. Né? E os consumidores, eles pagaram por conveniência. E com o tempo, a gente foi pagando por eficiência e conveniência e a gente foi sendo separado do valor do dado que a gente cria com as nossas relações. Um monte de intermediador. Né? Isso funcionou muito bem até agora. Mas agora a gente precisa reconectar as pessoas e as companhias através do valor dos dados que elas criam com as suas relações. E é isso que a gente está fazendo. Ô André, você tem uma ideia qual é o percentual do PIB num país que nem os Estados Unidos que é comercialização de dados, utilização de dados? Eu vi alguns estudos e a gente trabalha com isso também. A gente tem um economista-chefe que foi do Banco Central do Brasil, né? E por volta de 6%. 6% do PIB nos Estados Unidos 6% no mundo. No mundo. 6% do PIB mundial. 6%. E imagina todos os produtos. Nossa. Todos os produtos. Imagina qualquer produto que você compra um pacote de leite no supermercado. Né? Se você olhar para esse leite, quando você compra, você está pagando com dinheiro, você está pagando um juro, não está? No preço do dinheiro. E o leite também já está todo enriquecido com impostos. Porque desde a vaca lá até o supermercado, você está pagando imposto na cadeia inteira. Percebe que você também está processando dado? Você tem software rodando em todas as etapas, então tem um custo de processamento para que aquele leite chegue ali no POS. Então, o que você está dizendo, na hora que compra esse leite, você é dono do lado, porque você está dando uma informação que você comprou o dado, e a companhia que produziu o leite também é dona do dado, que ela vai dizer que ela vendeu tanto daquele tipo de leite para tantos clientes. Exatamente. E você comprou, né? Você comprou o leite e ele vem com dado. Entendi. O André, a inteligência artificial vai ter cada vez mais o impacto que, talvez esse é o mais preocupante, que é a história, no momento que ela passa a aprender, ela mesma
aprender com ela, né? Não é mais, ela não precisa mais do dado do outro. Como vai ficar essa relação dos dados na hora que esses dados passam a fazer parte dessa inteligência artificial e vai multiplicar esse conhecimento para uma coisa que nós talvez não tenhamos controle? Eu gosto de olhar, quando eu olho para essas questões sobre a quantidade de dados que existem disponíveis hoje no mundo, né? A gente ainda pensa nisso um pouquinho, de uma forma um pouco limitada. A gente tem um bias, a gente tem a tendência a olhar para a tecnologia. Mas quando você olha para dado em si, tem só dois tipos de dados. Tem dado do passado e dado do futuro. O dado que você vai gerar amanhã, ninguém capturou ainda. Ele é seu. Quando você tiver Agora, esse do passado... Esse do passado você pode pedir. Então, a lei já te permite. Então, você pede o dado do passado e os dados que vier do futuro você começa já a trazer para a sua poupança. Para esse negócio ter um volume grande, vocês têm lá um break-even de número de empresas que precisam entrar, adotar. Como é que funciona a matemática disso? Isso foi a coisa mais difícil para a gente resolver. Porque criar um efeito de escala e um efeito de rede em uma indústria que não existia, ninguém consegue monetizar dado hoje. Né? E monetizar não é comprar e vender dado para a gente, é dar para dado característica de moeda, é dar para dado transportabilidade, divisibilidade, resistência à fraude. Né? A gente teve que reimaginar o stack de tecnologia inteiro. Então, o que a Drumwave está fazendo não é construir... A gente não está indo buscar 12% do mercado de corrida de entrega de comida. A gente está pegando 2%, 8% do mercado de aluguel de apartamento. Não, a gente está querendo um novo mercado. Né? E o caminho para fazer isso foi difícil. E a gente concluiu que a gente tem que rodar 4 linhas de negócio ao mesmo tempo. A primeira é do consumidor, onde você traz o consumidor para abrir a poupança, fazer os requests, requerir seus dados e depois fazer os depósitos. Não existe valor sem o depósito do dado. Né? Sim, segundo, as companhias, as contas pessoa jurídica, né? Que vão enriquecer seus produtos com dados para beneficiar consumidores. Né? No terceiro, os agentes de dados, que são as instituições reguladas, auditadas, que vão poder emitir wallets e distribuir poupanças de dados, customizar, inclusive, fazer a poupança de dados que atende ao seu cliente direto, se você é um banco tal, se você é operadora tal. Esse é um produto financeiro? A poupança de dados é um produto... em inglês fala data backed, né? Ele transforma dado em collateral. Colateraliza o dado, porque o teu dado vai render e vai gerar uma renda. E aí você pode usar o dado para fazer até microcrédito. Né? André, conta um pouco a história sua. Como é que você deixou o Brasil para se aventurar no Vale do Silício e para criar uma companhia inovadora que está inventando um produto que não existe no mercado, que na verdade está desbravando um novo mercado que, como você acredita, vai prosperar demais nos próximos anos? Pois é, a história não foi orgânico, não foi por decisão, não foi por... Eu quando era muito mais jovem, né, um dos maiores bancos do Brasil, o CTO, me levou para ver o data center novo, a inauguração do data center. Né? E eu já programava naquela época. E esse querido amigo virou e falou assim: André, eu tenho aqui milhares de formatos de dados diferentes e só para fazer um login na conta eu preciso fazer 460 transações. Né? E aí eu olhei para aquele data center gigante, eu falei, lindo, né? Prédio bonito. Eu falei, puxa, mas eu acho que você só tem 2 tipos de dados aqui. Aí ele começou a rir, né? Falou, você só tem conversa e transação. Aí ele tomou um susto, né? Aí eu pensei na hora, e se eu puder ter acesso a todos os dados desse data center, eu consigo te dizer quanto valeu cada conversa que você teve. Aí a gente fez um algoritmo mais tarde, mais velho, né, que chamava conversas igual a transações. Se você tem 0 conversas, você tem 0 transações. Se você tem uma conversa, você pode ter N transações. E
por aquelas coisas do destino, a gente acabou num evento dentro do Harvard Club de Boston, né? E a gente apresentou é um evento de tecnologia financeira para a costa leste dos Estados Unidos inteiro. E a gente apresentou esse algoritmo nesse evento e a gente ganhou da maior empresa de tecnologia dos Estados Unidos. O prêmio era Best New Technology Award, a gente ganhou dessa companhia. Na final, essa grande companhia, super respeitada, e a gente ganhou deles e eu fiquei nos Estados Unidos. Então foi ganhar esse prêmio que fez você mudar de país. Foi, exatamente. A gente percebeu que tinha alguma coisa ali que era muito especial, né? E o Brasil sempre não sou eu só, né? O Brasil todo se destaca nisso. Se você olhar para esse algoritmo, ele permitiu a gente começar a pensar valor do dado, né? E aí logo depois eu concluí, puxa vida, o Brasil criou a primeira moeda digital do mundo. E quando a gente fala isso fora do país, as pessoas não acreditam, né? Ele fala, o RV. Né? É verdade. E aí, como é que foi essa saga? Porque muitas empresas podem até ganhar prêmio e tal, mas morrem na praia. A gente sabe que é o índice de mortalidade dessas empresas, de boas ideias, não conseguir financiamento ou dar a primeira rodada de capital, a segunda, 90%, é gigantesco. E como é que foi então essa jornada? Muito difícil. Não é fácil, é muito difícil. Eu tenho até um frame para isso, né? Eu brinco assim que a gente tem algumas fases na história de montar companhias dessa forma. Você tem essa fase que você descreveu, que é a die zone, né? Onde morre. Né? 90% morre. Então, quando você começa a colocar o negócio em pé, as pessoas olham e pensam, vai morrer, não se preocupa, né? Quando você começa a colocar o negócio para andar, você sai dessa die zone, né? Você vai para a kill zone, né? Que é a área da morte. Agora mata esse... não morreu, mata esse negócio aí, porque senão ele vai tomar. Se você consegue sair dessa kill zone, você vai para aquela buy zone. Você não conseguiu matar, vamos comprar, né? Tenta comprar. Não conseguiu comprar, você se torna uma dessas companhias gigantescas, né? E como é que foi a experiência em cada um? A gente está na kill zone agora. Você está na... Eu mato descansado. Então você acha que você está na zona do tiro agora? Estou na zona do tiro, Então tá cheio de sniper olhando para você para... Acontece de tudo. Mas é a jornada que eu nunca pensei que eu fosse experimentar na minha vida. Tantas pessoas super importantes para a gente, que sempre ajudam em tudo. A cada dia, assim, quando eu vou para o trabalho, eu fico pensando, qual será a surpresa que vai acontecer hoje? Porque sempre tem alguma coisa muito legal que acontece, que você fala, impossível, né? Por que isso aconteceu hoje? Você é sempre surpreendido. Né? Agora, André, se você não tivesse decidido ficar nos Estados Unidos com essa sua ideia boa e com o prêmio que você havia ganho em Boston e voltado para o Brasil, você acha que você teria conseguido fazer ou foi fundamental estar no epicentro de tecnologia para poder fazer isso? É fundamental, né? Porque empresas de tecnologia disruptivas que não fazem inovação, que fazem disrupção, e essas acontecem só em mudanças de paradigma, elas só nascem em países de moeda forte. Então, para a gente foi fundamental. Mas tem uma coisa importante que você não pode deixar de contar. Tecnologia é cultura. Né? E indiano faz com indiano. Americano faz com americano. Por mais que tenha aquelas duplinhas, no final indiano faz com indiano, americano faz com americano, chinês faz com chinês. Você não vai para a China fazer um negócio e ter o chinês. Né? Brasileiro tem que fazer com brasileiro. Né? E o que a gente tem como cultura em tecnologia financeira, e a gente tem vários valores que são completamente diferentes do mundo. O Brasil tem muito a colaborar nessa próxima... Mas aí eu tenho uma pergunta para você, porque nos Estados Unidos, hoje, quando eu lembro aqui o nome das 5, 6, 7 maiores empresas de tecnologia, não tem americano, só tem indiano, chinês ou outra coisa. Então, o que você está dizendo é que mesmo em empresas americanas, geridas por essas pessoas
elas estão com uma linguagem indiana ou chinesa? Como é que funciona isso? Isso também é outro ponto que vale destacar, né? Eu costumo pensar que se linguagem faz parte da nossa cultura, a gente fala português, né? Sim. Linguagem define cultura, né? E se código é linguagem, né? E se, puxa, mais do que 70% do código do mundo está sendo escrito. Agora vai ser escrito por máquina, mas foi escrito pela Ásia. Você não acha que em todos os produtos que a gente consome de tecnologia, a gente tem um bias, né? uma influência cultural que a gente nem consegue perceber, mas que já está ali, que faz parte do produto de quem codificou aquele produto? São valores, são o jeito de pensar o mundo, né? O jeito que você escreve o código. Esse é um tema que me interessa muito, eu sou muito curioso sobre esse tema. Não, imagina, é uma língua, como você falou. Dado você monetiza, como você descreveu, em relações. E se isso tem uma influência de uma língua, hoje, por exemplo, o inglês é a grande língua, né? É a língua pátria do mundo, mas se você está falando que a língua da codificação dos códigos, ela carrega uma linguagem que não é, vamos dizer, uma cultura. Que nem um livro, né? Que nem uma poesia, um artigo que é escrito por uma pessoa que tem cultura brasileira e fala português, escrito por um americano, por um inglês, por um africano, né? A gente tem que tomar muito cuidado para não codificar as pessoas para fora da economia. Ao excluir culturas inteiras, como a gente pensa em excluir línguas, né? E como o Brasil, você disse já muito bem aqui que o Brasil foi um país muito avançado em tecnologia, principalmente tecnologia financeira, né? A criação do Pix, tudo isso, nós realmente tivemos um grande pioneirismo. Nós criamos coisas como o Porto Digital em Recife, que também é um polo importante de tecnologia. A tecnologia começa a aparecer no Brasil de alguma forma. Mas você trouxe um ponto fundamental, não existe moeda forte. Significa que essas companhias, quando deixar a infância, entrar nessa adolescência que chama essa zona da morte que você falou, essa kill zone, elas têm que sair do Brasil? Eu acho que, de novo, vai mais fundo, Felipe. Quando você viu a gente vê esse último ciclo de investimento que criou um monte de jovens, né, entendendo como funciona o framework de criar companhias, escalar companhias, captar venture capital. A gente precisa desenvolver no país uma estrutura para que o dinheiro investido na criação dessas companhias e dessa mão de obra no Brasil fique no Brasil. Porque a grande parte das saídas das companhias que foram investidas no Brasil acontece fora. Os fundos monetizam as companhias fora do Brasil. E isso não deixa riqueza no Brasil. É que aí temos uma questão muito mais profunda, que é política, que é se livrar de uma mentalidade anti-mercado que perpetua nos governos brasileiros. Isso é um desastre para negócio, quer dizer. Só carga tributária, o Brasil taxa 33% do PIB e o México 18%. Né? Singapura 16%. Então, assim, não tem como começar. Pois é, mas você não acha que é por falta de crescimento econômico? Certamente o crescimento econômico é uma coisa, mas aí a história do ovo é galinha. Não cresce porque tem tanto engessamento, tanta insegurança jurídica, tanto tributo, tanto passivo trabalhista e tributário, que um empreendedor que nem você gastaria mais de 1/3 do seu tempo resolvendo questões burocráticas do que investindo na inteligência que você fez a Drumway. Eficiência esse é o ponto fundamental. Mas a gente precisa de crescimento econômico. Sim. Sim. Toda vez que venho para o Brasil, eu fico no mesmo hotel, né? Há anos. É um flat pequenininho. E todo dia de manhã eu vou para o mesmo café, onde eu tomo café às 8 horas da manhã com o pessoal do time, clientes, esse tipo de coisa. E todo dia, Felipe, eu passo na mesma calçada. E na mesma calçada eu vejo
uma pessoa que é um zelador do prédio varrendo a calçada. Nesses anos todos trocam o zelador, mas a vassoura é a mesma. E a coisa que mais me irrita é a vassoura. Porque a vassoura é aquela vassoura pequenininha de varrer um apartamento. É uma vassoura minúscula, quer dizer, uma ferramenta. O dia que eu ver aquele cara varrendo com uma vassoura grande ou um soprador daqueles, sabe, alguém se preocupou e ele também não... Para mim, está naquela vassoura, entendeu? Todo dia o cara está com a vassourinha pequenininha, varre, troca o cara, mas a vassoura é a mesma, cara. Assim, a gente tinha que mudar a mentalidade do país. Não há dúvida. Temos uma mentalidade. E essa é uma mudança de anos, né? Como você sabe muito bem. André, me fala uma coisa. Qual é o futuro da Drumwave? A Drumwave, depois que passar desse estágio do tiroteio que você falou, do estágio de ser assassinado pelos seus concorrentes, ou quando descobrirem que esse negócio pode virar muito grande, qual é o futuro da Drumwave? É se tornar essa mega companhia? É passar por esse estágio e ter que descobrir um parceiro ou ter uma fusão, aquisição futuramente? Como é que você vislumbra a Drumwave em, vamos dizer assim, 5, 10 anos? Eu acho que nos próximos 5 anos são os próximos anos mais importantes da história das nossas gerações, de quem está vivo hoje. A gente vai ver uma transformação profunda no modo de produção, em como as pessoas realmente se relacionam. E o papel da Drumwave nisso é permitir que todo mundo possa ter autonomia sobre o valor do seu dado. E a gente não pode fazer trade-off. Qualquer trade-off, qualquer decisão mais imediatista ou mais tem o poder de ameaçar o futuro da companhia, né? Então, o que eu vejo é uma companhia com muito DNA brasileiro. Aliás, não. Eu vi uma definição de um senador americano chamado Kevin De Leon, que tem ajudado a gente. Ele falou que a Drumwave é uma companhia que nasceu na Califórnia com DNA brasileiro. É como se o Brasil e a Califórnia tivessem tido um filho. Eu tenho grandes expectativas assim, sobre o futuro da companhia. Ela é importante. Quando eu me questiono, Felipe, porque todo mundo se questiona, né? Por que a gente conseguiu chegar até onde a gente chegou, né? Passando por todos os desafios e internos e externos, né? E eu sempre me questiono, às vezes eu falo, puxa vida, por que a gente está vivo e a gente conseguiu chegar nesse estágio, né? E lançar o produto, fazer essas coisas. Aí, pouco tempo atrás veio a resposta, porque é importante. Porque o que a gente está fazendo é importante, né? Agora, quando você pensa desbravando um novo mercado, quem que você imagina os seus concorrentes futuros? Os bancos, as empresas de tecnologia, as Amazon da vida, aquelas Apple, quem que você vê que vai ser concorrente da Drumwave? Hoje a gente já tem um monte de concorrente, né? Porque não exatamente no que a gente está fazendo. Porque para poder permitir que o valor monetário suba lá da cloud, lá para cima para o consumidor e para as companhias, né? Você precisa criar uma companhia que tem posições em todas as camadas do stack de tecnologia. Porque senão, quando você for buscar o valor lá na infraestrutura e tentar subir o valor de volta para você, do seu dado, você vai pagar pedágios. E simplesmente o dinheiro vai sobrar nada, não sobra nada para você. E a gente precisou construir um full stack inteiro para isso. Entendi. André, a Drumwave hoje não é evidentemente uma companhia de capital aberta, mas a ideia vai ser se tornar uma companhia de capital aberta? Isso é por mérito, né? Você tem que passar todas as fases. E se a companhia se desenvolver dessa forma, né? E falando sobre a concorrência, né? Fechando a história da concorrência, a gente tem competidor em todas as camadas. Tanto na infraestrutura quanto no Você não tem, não é no produto final, mas nessas stacks de intermediação você tem concorrente em tudo. Sim, e aí você olha o modelo de financiamento e de geração que cria essas companhias, o modelo é, como ele tenta mitigar risco, né? Ele vai criar companhias nas camadas. Entendi. E comprar uma briga para fazer um full stack, só brasileiro mesmo agora. Assim.
André, muito obrigado por participar aqui da entrevista com o Dávila, foi um grande prazer e algo inspirador para a nossa juventude aqui, ver um brasileiro que se deu bem no Vale do Silício, criando um produto inovador e desbravando um novo mercado que até então inexistia. Parabéns. Eu que te agradeço, foi fantástico. E nós ficamos por aqui. E para você que gosta do jeito Jovem Pan de notícias, não deixe de fazer a sua assinatura no site jp.com.br. Lá você acompanha conteúdos exclusivos, análises, comentários e tem acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Entrevista com Dávila. Entrevista com Dávila. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.